Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 20/8 de 2020, dando continuidade ao nosso terceiro bimestre, onde começamos a falar de arte neoclássica. Na aula de hoje, nós iremos abordar um contexto que foi introduzido nas aulas anteriores, que vai falar um pouquinho da arquitetura e da escultura neoclássica. A aula anterior, nós passeamos um pouquinho sobre as características gerais da arte neoclássica, um pouco de algum contexto da pintura, da escultura, da arquitetura. Hoje o nosso foco será entre a arquitetura e a escultura neoclássica, conhecendo algumas obras e falando de alguns artistas dessa época. Esse conteúdo você encontra no seu livro didático, na página 9 a 10 do seu livro de arte, no capítulo 3, e vem comigo para a gente conhecer melhor essa arquitetura, essa escultura neoclássica. De cara, nós olhamos aqui, nessa abertura do slide, algumas figuras que se remetem à escultura e à arquitetura neoclássica, que vai muito se aproximar com a arte grega, tá? É que a gente vai conversar com o tempo. A arquitetura teve início lá na Inglaterra, nas primeiras décadas do século XVIII, quando a arte neoclássica começou a fazer referência após o surgimento do Barroco, Finalizou o Barroco, pontos da arte neoclássica começaram a aparecer na Inglaterra. Teve uma diferenciação entre a arquitetura católica, tá? Por quê? Porque a arquitetura católica ainda adotava um pouco do estilo do Barroco, porém tinha a arquitetura protestante, tá? Que rejeitava todo aquele excesso que a arquitetura barroca usava nos seus projetos arquitetônicos. Então, dentro da arquitetura aqui no período neoclássico, a gente vai encontrar dois aspectos. Um muito voltado para a Igreja Católica, tá? Ainda tinha aqueles aspectos, aquelas características lá do Barroco, o exagero, aquela aproximação do céu, do espectador estar próximo da realidade da pintura, da escultura, tá? Não protestante, toda aquela exuberância ia um pouco deixando de lado e adotando mais simplicidade, tá? A questão do protestantismo, que era a igreja protestante, ou seja, diferente da igreja católica, tá? Tinha a valorização da razão e da emoção. Não buscava muito aquele lado da fé, tá? Mas sim a razão e a emoção. Dentro da arquitetura, tinha alguns fatores que influenciavam muito para a construção dos seus monumentos, que é a simetria, ou seja, trabalhar sempre os lados iguais, o lado direito, o lado esquerdo, tudo do mesmo tamanho, da mesma altura, da mesma proporção, para ter uma base de equilíbrio nas construções dessa época. Basicamente, as construções dessa época seriam grandes templos para deuses, tá? Palácios clássicos, como a Grécia tinha uma questão muito de adoração a vários deuses, a mitologia grega, Então tudo isso foi resgatado na arte neoclássica. Os palácios, os grandes templos foram inspirados nessa arquitetura clássica. Também trabalhava-se muito a questão de linhas retas, tá? Nas fachadas, muitas linhas retas, nas colunas, algumas linhas retas, frontões triangulares e alguns arcos eram usados na arquitetura. E muito comum na arquitetura neoclássica é o uso de colunas. A coluna tanto para sustentação do prédio quanto coluna decorativa. É o que a gente vai ver na imagem a seguir, tá? Aqui eu tenho um pouquinho dos aspectos decorativos da nossa arquitetura neoclássica. Nós temos aí a arquitetura neoclássica buscou inspiração lá na antiguidade, lá no decorrer da Grécia antiga, tá? E alguns fatores trouxeram uma inspiração,
uma identidade própria para esse novo estilo de arte que é chamado arte neoclássica. Como eu falei anteriormente, o uso das colunas era muito comum, tá? E nós temos 3 tipos aqui de coluna, né? Uma coluna dórico, tá? Essa coluna aqui, ela tem mais uma sustentação aqui mais chapada, sem muito detalhes, tá? O gômico, esse gômico aqui, ele é com uma decoração mais afeminada, ou seja, mais feminina, trazendo mais leveza, porém traz mais uma riqueza de detalhes. E nós temos o coríntio, tá? O coríntio é caracterizado pelo excesso de detalhes, muito detalhes, e é pouco utilizado, tá? O dórico e o jômico são as colunas mais comuns de ser utilizada. Alguns templos utilizam as características dessas colunas, tá? O dórico é simples, rústico e monolítico, ou seja, tem apenas uma ideia, tem apenas um foco. O jômico, tá? Ele traz uma questão de leveza e feminilidade. Quanto o coríntio traz aquele excesso, né, de exuberância de detalhes, tá? E é uma coluna pouco utilizada. Nós temos aqui na imagem, mostrando para vocês, o Arco do Triunfo em Paris. Esse é um dos projetos arquitetônicos muito famoso no período neoclássico, tá? Que fica lá em Paris. Foi feito também em comemoração a algumas das vitórias de Napoleão Bonaparte, que também Napoleão Bonaparte faz parte desse contexto histórico da arte neoclássica, tá? E aqui nós temos as esculturas. Vamos focar e vamos falar um pouquinho sobre as esculturas. Nesse período, a aproximação com a figura humana era muito favorável, ou seja, eles buscavam muito se aproximar da figura humana. Porém, eles trabalhavam um pouco com a mitologia, tá? Então, ninfas e deuses gregos voltaram a ser representados nesse período da arte neoclássica. Então, tudo aquilo que já tinha sido feito lá na arte grega, na arte neoclássica, ela começa a aparecer, tá? Ela começa a voltar a alguns aspectos. Então nós temos aqui um escultor muito famoso chamado Antônio Canova, que nasceu em 1757 e faleceu em 1822. Ele que foi o principal escultor, tá? Que trabalhava essas obras neoclássicas, essas esculturas neoclássicas. Ele foi um dos maiores escultores da época. E aqui nós temos algumas obras, alguns detalhes que vai deixar bem claro como era a forma de trabalho desse artista. Nós falamos nas aulas anteriores que na escultura era muito valorizada a figura humana, né? Olha só, a gente vê nessa figura do meio, tá? Uma obra dele que trabalha muito a musculatura, trabalha muito o detalhe do rosto, né? Ele tinha essa sensação de trazer a realidade, tá? De tentar colocar na pedra, no bronze, todo o aspecto humano para ficar mais claro, mais real. Também os tamanhos eram do tamanho natural a um pouco maior do que a pessoa, para mostrar a grandeza que ela possuía. Ele também trabalhava muito com ninfas, tá? Algo relacionado à mitologia grega, fadas, anjos. Também ele tinha esse foco, porém ele já trazia mais a simplicidade, mais aquela questão angelical, aquela delicadeza. Como também ele gostava muito de representar pessoas nuas, tá? Canova também trabalhava essa questão da representação do nu, as figuras mais detalhadas numa questão mais nua. E também trazia essa elegância, essa exuberância de beleza para deixar suas obras mais caracterizadas com sua cara. Pois bem, contextualizando todos esses aspectos da arte neoclássica, da arquitetura e da escultura, nós iremos fazer a atividade da página 10. Pegue aí seu livro didático, folheie seu livro didático lá na página 10 e a gente vai verificar qual vai ser a nossa atividade da aula de hoje. Identifique aqui em nossa cidade, Porto Velho, Rondônia, edifícios que têm características
da Antiguidade Clássica. Ou seja, você vai fazer uma consulta pelos prédios da nossa cidade, por meio da internet, ou até por meio de visitação, tá? Dos edifícios, dos prédios que nós temos aqui, e procurar algumas características neoclássicas nesses espaços. Fotografe ou até mesmo desenhe essas estruturas e cole lá no seu caderninho de arte, tá? Para a gente verificar que aspectos se aproximam da arquitetura neoclássica. Apresentar essas imagens lá no nosso plantão Tira Dúvida, que eu tô lá esperando vocês. Todas as aulas eu tô lá sentadinho esperando vocês para a gente trocar informações sobre esse aspecto, certo? Página 10, indicação de observar a nossa arte aqui na nossa cidade, edifícios que têm característica da arte neoclássica, recortar ou desenhar, colar no caderno de arte para a gente conversar na próxima aula. Muito bem? Por hoje vamos ficar por aqui. Estou ansioso aguardando o nosso retorno à sala de aula e morrendo de saudade de vocês. A aula que vem eu te espero aqui novamente para a gente dar continuidade à arte neoclássica. Beijinhos e abraços e até a aula que vem. Tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de língua portuguesa. Hoje, na nossa aula de quinta-feira, nós vamos relembrar questões que deixamos na aula passada, que são as atividades que falavam do relato histórico, que fala um pouco da história do carnaval, e nós vamos trabalhar novamente sobre os termos essenciais da oração, que é a questão que nós estamos estudando, que é sujeito e predicado. Tudo bem? Então vamos colocar aqui as respostas, depois vamos somente relembrar esses termos e depois vamos finalizar, tá ok? Então vamos para a nossa aula de hoje? Aí estão as correções da aula anterior. E aí vamos de novo aí para a questão dos termos essenciais da oração, somente para lembrar e recordar o que são. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. E aí só relembrando os exemplos, que são os alunos comeram os salgados na hora do intervalo, que aí é aquela questão que eu sempre falo, contra o verbo, que aí você conseguirá encontrar o sujeito. No caso aí, qual é o verbo? O verbo é comeram, né? E aí você pergunta, quem comeu o salgado na hora do intervalo? Quem foi que comeu? Os alunos. Então, os alunos são o sujeito, o restante daí é o predicado. Aí outro exemplo, que é Ana e Pamela fizeram os trabalhos juntas. Aí a pergunta que sempre fica, onde é que está o verbo? Fizeram. Então, quem é que fizeram o trabalho juntas? Ana e Pamela. Então, no caso aí, Ana e Pamela são o sujeito. Nesse caso aí até um sujeito composto, tá ok? Então aí vem aí aquela questãozinha, a ordem sujeito depois predicado é mais comum, porém pode ocorrer de forma invertida, predicado e sujeito. Nas frases, observe os verbos, pois além deles de ser o segredo, ele concorda com o sujeito. E aí também tem a observação que não se usa vírgula para separar o sujeito do predicado em qualquer ordem que apareçam. Somente para você relembrar as nossas questões de sujeito e predicado, eu quero que você compreenda sempre essa questão de sujeito e predicado. Eles vão
muito tempo aí nos seus próximos anos aí de aulas. Então, você compreendendo bastante disso, você vai ir muito bem. Então, faça as atividades que começam na página 21 até a 24. E aí, como você já sabe, na próxima aula nós traremos aqui as respostas. Tá ok? Então, nós somente relembramos os termos essenciais da oração para que você possa ir cada vez mais calibrando aí o seu conhecimento. Tudo bem? Então, nós vamos finalizando por aqui. Deixar a mensagem aqui para vocês, que a educação nunca foi despesa, sempre foi um investimento com retorno garantido. De Arthur Lewis, um economista britânico, tá ok? Então, desejo a você uma boa quinta-feira, um abraço virtual e até a próxima. Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, e nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, peço que vocês abram o livro de vocês a partir da página 16, que a gente vai falar sobre as principais forças, né? A gente vai falar sobre uma, no caso aqui, que é a força de atrito. Então, coloquem lá na página, hoje, dia 20/8 de 2020. Vamos lá. Força de atrito. É uma força de contato que resiste ao movimento impulsionado por determinada força. Por causa dessa força, é possível andar a pé, é possível andar de bicicleta, segurar os objetos e frear um automóvel. Vamos lá. A força de atrito, ela cria regiões de aderência entre superfícies e age no sentido contrário ao escorregamento. A exemplo do uso dessa força temos correia de bicicletas, engrenagem de rolamento de veículos, são alguns exemplos. Olha só, a força de atrito entre superfícies em contato ocorre quando há tendência ao deslizamento ou rolamento e é contrária à tendência desse deslizamento. Essa força é simbolizada por F de forças e a T de atrito, e sua unidade no SI é o Newton. Temos aqui, a força de atrito, ela pode ser cinética e pode ser estática, né? O que é essa força de atrito? Quando tem alguma coisa em movimento, a força de atrito, ela tende com a aderência, ela tende a parar esse movimento que está ali deslizando. E aí temos dois tipos, o cinético, ocorre quando o corpo desliza sobre outro em situações em que há o movimento. Está ali movimentando e aí está tendo aquele atrito para fazer aquele movimento ali parar. E temos o estático. Ocorre quando a superfície dos corpos não deslizam entre si. E isso geralmente acontece quando os corpos estão em repouso ou apresentam rodas que giram sem deslizar. Ou seja, o atrito está impedindo com que aquilo venha se movimentar. Temos ali o exemplo, né, do atrito cinético. Temos aqui a força AT, a mulher está movimentando ali o bloco e ali ele está parado, que é o atrito estático, né? Ele está ali paradinho. O atrito fez com que o movimento ali ficasse estático. Então, força de atrito, temos ali atrito cinético, que está em movimento. Então, vemos aqui a setinha, a mulher empurrando o bloco. E o atrito estático, que não está ali se movimentando. Só pelo nome falar, a pessoa está estática, significa que a pessoa está parada. Então, esse atrito estático é isso, quando no caso o movimento ali, na verdade, não tem, tá parado. Aí, olha só, os fatores mais conhecidos que produzem as forças de atrito são as rugosidades, né, dos corpos, né, entre os corpos da superfície. Temos a imagem aqui, o rapaz aqui está empurrando o sofá. Ele pegou uma lupinha e viu aqui os dois corpos. Temos ali o chão, que é essa parte de baixo, e uma parte ali do sofá. Aí temos ali, para visualizar melhor, as rugosidades. Então isso, cada material vai ter o seu tipo. Aí temos ali o do sofá e o do chão. Isso daqui que faz a força de atrito, né? Ela ter isso para ter o contrário ali do movimento, do deslizamento, né? Que produz a força de atrito são isso. E aí a gente tem
o coeficiente de atrito, que no caso é o índice que depende dos materiais que são feitas as superfícies. Esse coeficiente, olha só, temos aqui exemplos: superfícies, coeficiente de atrito, temos exemplo de estático, no caso se ele estiver ali parado, e coeficiente de atrito cinético, quando ele está em movimento. Primeiro, borracha e cimento é um 1,0 quando está parado, quando está se movimentando é 0,8 e assim por diante. Alumínio e aço 0,6 e em movimento 0,5, assim por diante. Temos aqui um quadro dando exemplos de vários materiais e os seus coeficientes de atrito, né? Então, esse aqui é para vocês tomarem exemplos assim, de todos os materiais, vai ter isso, esse coeficiente de aderência, né? Daquelas rugosidades ali dos materiais. Olha só, a força de atrito ela depende de duas variáveis. A força normal, que é aquela que faz o equilíbrio ali, que está ali a força peso te puxando ali para o centro da Terra. Mas a força normal é aquela que é o contrário disso, que faz com que a gente fique em equilíbrio. E é entre a força normal, entre as superfícies e o coeficiente de atrito. Assim, temos uma fórmula, olha só. A força de atrito entre duas superfícies é diretamente proporcional à força normal e ao coeficiente de atrito e pode ser determinada por, temos uma fórmula, força de atrito em Newton é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Gravem isso que nos exercícios vai aparecer alguma resolução para vocês fazerem. Então, é só, se o enunciado estiver lá te dando os valores, é só colocar aqui para descobrir a força de atrito. Aí você vai descobrir a força normal, o coeficiente de atrito, e você vai multiplicar e você vai conseguir ali o que você quer em Newton, a força de atrito. Beleza? Então, gente, por hoje foi só, né? A gente viu agora sobre a força de atrito e aí a gente vê nas próximas aulas, tá bom? Apareçam nos plantões pra gente tirar todas as dúvidas que forem possíveis aí com vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos então iniciar a nossa aula de geografia. O que nós vamos ver na nossa aula de geografia, né? No caso, na nossa última aula, a gente viu sobre a região norte, as características aí da região norte. Vamos então finalizar falando dos aspectos físicos. Já falamos sobre o relevo, falamos também sobre a questão, né, do solo, da hidrografia. Agora a gente vai completar aí falando sobre outros aspectos físicos da região norte. Vou deixar para vocês corrigirem aí em casa as nossas atividades anteriores. Então eu vou deixar para vocês a página 4, página 10 aí também da atividade que eu passei para vocês. Depois a gente vai voltar e relembrar, comentar um pouquinho dessas atividades, ok? Página 12 também vou deixar para vocês. E aí, seguindo com o nosso conteúdo, olha aí o que nós vimos durante a nossa última aula sobre aí o relevo, né? Qual a influência aí do relevo, no caso para a nossa região, para a região norte. Formação dos relevos, planalto, planície e depressões. Também exercem as cadeias montanhosas. Falamos aí que o solo desses relevos, ele é um solo fértil, serve para a agricultura, mas em parte, existem parte no caso da nossa região, mesmo a terra sendo úmida, o solo ele precisa ser tratado, então precisa aí de um certo tratamento para que ocorra aí o processo, né, de plantação, ok? Outra questão que nós vimos também, olha, o exemplo que eu deixei para vocês, né, sobre a formação aí do relevo, falamos sobre a hidrografia. O processo de hidrografia da nossa região, ele tem rios muito caudalosos, né, ou seja, muito cheios, uma grande quantidade de água. E esses rios, eles servem aí para
não só para o lazer de muitas pessoas, mas também para o sustento dessas pessoas, para a economia da nossa região, porque ele serve como que exportação de mercadorias. Então é muito importante a gente conhecer o processo aí dos rios da nossa região devido a essas questões econômicas, certo? Continuando aí, nós vamos ver aí relacionado ao clima, qual o clima aí da nossa região. Então, atravessada pela linha do Equador, em sua maior parte, representa baixas altitudes, é a região mais chuvosa. Então, foi outra característica que a gente viu também durante a nossa última aula. E nós temos o mapa, né? Agora falando sobre a vegetação, olha que legal. Outro aspecto físico relacionando aí a nossa região, vegetação densa, vegetação extensa. E nossa região possui uma variada, né, tipos de vegetações, como por exemplo, olha só, nós temos aqui no mapa da região norte, ele vai destacar o que? A Mata dos Cocais, floresta tropical, né? Floresta da Serra da Capivara, vegetação litorânea, floresta amazônica, o cerrado e o campo. Então, é uma mistura de vegetações vasta e grande também. Aí a região norte ela apresenta elevadas temperaturas de chuva, e isso a gente sabe, já conhece. Fatores que permitiram aí a mistura dessa vegetação, chamadas aí de penilófila, né? Que originalmente ocupa quase toda a região norte do Brasil. Então essa vegetação, ela se mistura, mas ao mesmo tempo acontece o que? O processo de devastação. A gente sabe que nesse momento que está acontecendo o que? As queimadas, essas vegetações, muitas delas não conseguem se reconstruir. Algumas sim, elas voltam de novo à sua origem normal, mas outras não conseguem se reconstruir. Por isso que a preservação desse meio ambiente é muito importante, viu, gente? Muito importante. Aí ele vai falar, ó, o desmatamento, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Causado tanto pela ação do homem como também pela própria natureza. Então, assim, qualquer desequilíbrio, né, a dinâmica natural da floresta amazônica pode ter reflexos em regiões distantes dela. Então, as queimadas que estão acontecendo na nossa região tá afetando outras regiões também. Porque, olha só que interessante, pelo processo econômico, a importância econômica que a nossa região possui. A ocupação do espaço também, a ocupação desse espaço aí afeta em grande quantidade, né? A questão florestal também. Se você tirar a parte da vegetação, você está agredindo todo o meio ambiente e assim sucessivamente, né? Você vai agredir o meio ambiente, que vai agredir também, afetar os animais. Esses animais vão invadir esse ambiente humano e aí gerando um caos, uma confusão no meio vegetal. Então ele vai destacar o seguinte, que a região norte ela pode ser considerada a última fronteira de expansão das atividades econômicas do país. Como a região abriga grandes riquezas naturais, assim como muitos povos indígenas, nativos e povos tradicionais, há uma preocupação com o modelo de desenvolvimento a ser aplicado e com a maneira dos recursos que devem ser explorados. Então, a questão de exploração ambiental da nossa região é grande pelas riquezas que ela oferece. Então, se você não tiver uma conscientização, saber o que você vai agredir, aonde você vai afetar, isso daí vai ser devastador, porque vai afetar não só o nosso meio, a nossa região, mas também em outros locais. Então, toda atividade econômica, ela deve ter aí uma questão de organização, deve estar toda sincronizada, relacionando
o meio natural. Então, essas técnicas, atividades econômicas de exploração, elas devem ser planejadas antes de tudo, ok? E em relação aí no caso, os aspectos econômicos estão relacionados o que? Agricultura, extrativismo vegetal, mineral e indústria. Sendo essa última e atividade econômica e indústria, na nossa região não é muito desenvolvido. Por isso que eu destaquei aí como negrito. Existem sim grandes indústrias em nossa região, mas ela não é tão grande assim, no caso sua atividade econômica não é tão grande quanto em outras regiões, ok? Por isso ela está, nossa economia está mais voltada para os setores do campo, agricultura, pecuária e extrativismo também. A população da nossa região aí, como é que está relacionada? Nós temos aí que o território nacional é constituído de múltiplas e variadas culturas, pessoas vindas de vários locais. Cada uma delas define grupos sociais e etnias, que têm percepções e relações distintas com o espaço. Tem muita gente que antes de chegar na nossa região, na região norte, tinha uma visão do local, achava que era só mato, que pensava que só tinha índio. Então a percepção, a questão do local, da cultura local, que está voltado para isso, faz com que muitas pessoas imaginem, né, que a nossa região é apenas isso, mas nossa região tem uma cultura muito grande e as pessoas que se encontram na formação aqui da nossa região são essas pessoas que vieram de várias culturas e de vários locais também. E aí ele vai relacionar, eu coloquei essa tabela tem no livro de vocês, tá? Vai caracterizar a região e as pessoas autodeclaradas indígenas. Então, olha só, se vocês perceberem que a região norte, ela possui o maior número de indígenas do que em outras regiões. Então, por isso, essa percepção. Então, as pessoas que se autodeclaram indígenas aí, elas estão mais concentradas aí na nossa região, ok? Finalizando aí o nosso conteúdo sobre região norte, vai ficar aí para casa as páginas 4, 10 e 12 do livro de geografia de vocês. Páginas 4, 10 e 12 do livro de geografia. Por hoje é só. Beijo e até a próxima.